Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo muito bem, apesar das distâncias, né? Apesar de não estarmos no mesmo lugar. Esse é o nosso tempo juntos como igreja de celebrarmos ao nosso Deus. Temos a tecnologia para fazer isso, nós estamos aqui, vocês estão aí, mas todos nós fazemos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo. E é por isso que nós vamos celebrar juntos. Então eu convido vocês a, no meio do louvor, quem sabe entre uma música e outra, durante um versículo e outro da nossa mensagem essa noite, que vocês estejam compartilhando no nosso grupo do WhatsApp, também nos comentários, no YouTube, aquilo que Deus tem tocado o coração de vocês. Vamos nos conectar, vamos nos relacionar, por mais que seja assim desse modo digital. E antes de tocarmos a primeira música, iniciarmos o nosso louvor a Deus, eu quero convidar você a orar junto conosco. Feche os teus olhos e abra o teu coração diante de Deus nesse momento, para que as próximas palavras que saírem da tua boca sejam realmente palavras de um coração quebrantado. Abre o teu coração diante de Deus nessa noite. Pai, nós estamos aqui como igreja, nós estamos aqui, somos um só em Ti, Senhor. Todos nós fazemos parte do Teu corpo, Deus. E queremos, apesar da distância, celebrarmos aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós Te louvamos, Pai, nós queremos Te dar honra, nós queremos Te dar glória por meio desse louvor. Pai, nós queremos também Te conhecer mais por meio da mensagem que nós vamos aprender e entender um pouco mais do Senhor essa noite. Pai, esteja tocando o nosso coração. Esse é o nosso desejo. Que nenhuma palavra dessas músicas que nós vamos cantar e que nenhum versículo que vier da Tua palavra essa noite seja vazia, Senhor, seja algo jogado ao vento, mas tudo aquilo que nós formos cantar e tudo aquilo que nós formos ouvir de Ti, Pai, nós queremos nos concentrar e ter o foco no Senhor. Nos conduza essa noite, Senhor. Nos conduza nessa celebração. Em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Amém, pessoal? Vamos celebrar ao nosso Deus e dizendo que nós sim somos salvos, nós somos livres em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá. Da lei da morte e do pecado, Ele já me libertou. Por isso agora em santidade viver em Cristo eu vou. Um puro coração vou ter em todo o meu proceder, pois sei que em Cristo Jesus sou mais que vencedor. Sou livre para Te servir, sou livre para caminhar em santidade, toda a verdade. Sou realmente livre em quem? Em Cristo Jesus, da lei, da lei da morte e do pecado, Ele já me libertou. Por isso agora em santidade viver em Cristo eu vou. Um puro coração vou ter em todo o meu proceder, pois sei que em Cristo Jesus sou mais que vencedor. Sou livre para Te servir, sou livre para caminhar em santidade, com toda a verdade. Sou realmente livre em quem?
da lei da morte e do pecado. Ele já me libertou. Por isso agora em santidade viver em Cristo eu vou. Um puro coração vou ter em todo o meu proceder, pois sei que em Cristo Jesus sou mais que vencedor. Sou livre, sou livre, sou livre em Cristo Jesus. Sou livre, sou livre, sou livre em Cristo Jesus. Sou livre, sou livre, sou livre em Cristo Jesus. Oh, sou livre, sou livre, sou livre em Cristo Jesus. Da lei da morte do pecado Ele já me libertou. Por isso agora em santidade viver em Cristo eu vou. Um puro coração vou ter em todo o meu proceder, pois sei que em Cristo Jesus sou mais que vencedor. Pois sei que em Cristo Jesus sou mais que vencedor. Pois sei que em Cristo Jesus sou mais que vencedor. Do meu coração, seja um monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha canção. Tu és bom, bom, oh. Tu és bom, bom,
deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Eu sou teu, eu sou teu, Senhor. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável.
olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou minha vida. Tu és eu vou confiar, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aproveitando a escapadinha no shopping para fazer a vacina, né? Para fazer o videozinho pra mamãe. E Manu diz: mamãe, a gente te ama. Feliz Dia das Mamães. Pro vídeo especial da aliança. Tá? Te amo, mamãe. Beijinho. Oi, mamãe Paula. Estamos aqui para dizer que nesse primeiro Dia das Mães, eu e o nosso pequeno queremos te desejar um feliz Dia das Mães e dizer que nós te amamos muito, mamãe. Te amamos muito, mamãe. Manda beijo pra mamãe. Isso, puxei um monte pela mamãe. O cabelo é igual ao papai, né? Feliz Dia das Mães, mamãe. Nós te amamos. Feliz Dia das Mães. Nós te amamos. Oi, mãe. Parabéns pelo seu dia. Que você sempre seja essa mãe muito legal que você é. Que Deus te proteja e que te cuide. Te amamos. Te amamos muito, mamãe. Beijo. Oi, mamãe Lívia, tudo bem?
Aqui é o Papai Dudu Papai Dudu. e o Beze. Queremos te desejar um feliz Dia das Mães, que seja um dia muito abençoado, com Jesus no coração, e que a gente é muito feliz em te ter como mamãe do Beze, né? Manda um beijo pra mamãe agora, então. Manda um beijo. Um beijão. 3 palavrinhas. Deus é? Amor. Tá, manda um beijo agora pra mamãe. Mua, Ma. mua, Ma. mua. Agora com a mão. Com a mão. Mua. Com a mão. Manda beijo com a mão. Mua. Vem pra mamãe. Nós te Amamos. beijo. Mamãe, feliz Dia das Mães. Amamos você. Amamos você. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, que tenha muita felicidade, paz, amor, alegria, que Deus proteja e que tenha muita saúde. Feliz Dia das Mães, parabéns pelo seu dia, continue sendo essa mãe maravilhosa que você é e obrigado por ser essa mãe que você é. Feliz Dia das Mães, que Deus continue te abençoando, te protegendo e obrigado por ser a mãe dos meus filhos e que tu possa ter muita saúde para a gente seguir essa jornada junto. Um beijo, feliz Dia das Mães. Nós estamos aqui fazendo um videozinho para te desejar um feliz Dia das Mães e eu queria te dizer que você é uma pessoa muito especial para nós. Você me deu de presente 3 pedras preciosas, o Samuel, o Vicente e a Isabel. E o que você quer falar? Eu amo você. E você? Eu amo você. Então vamos dizer junto, Feliz Dia das Mães! Olá, meu querido, minha querida, que prazer estar com você, compartilhando um pouco daquilo que Deus tem falado comigo durante esses períodos de pandemia e eu realmente estou com muita saudade de cada um de vocês aí da Aliança Bíblica de Bento Gonçalves. Me sinto muito privilegiado de poder compartilhar aqui da minha casa. A Aline está cuidando do Benjamin, tá bom? Nessa manhã de sábado. E amanhã é um dia muito especial. Amanhã é domingo, você está vendo esse vídeo no domingo, né? É domingo, Dia das Mães. E é um Dia das Mães diferente dos outros, né, que a gente vivenciou nos últimos anos, né? Um Dia das Mães onde a gente está vivendo o distanciamento social, tá? Vale a pena ressaltar a necessidade da gente respeitar, né, esse isolamento para preservar aqueles que nós tanto amamos, né? E Deus tem falado comigo coisas muito importantes esses dias e eu quero compartilhar com você rapidamente nos próximos minutos, tá bom? Então vamos lá, então, separe um tempo bom agora. Antes de eu começar essa mensagem, gostaria de te convidar mais uma vez a orar. Vamos orar novamente a Deus, pedir que Ele nos conduza por esse momento e nos guie pela Sua palavra, para que todos nós possamos tirar lições valiosas do que Ele quer nos dizer hoje, tá? Vamos orar então. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e que esse momento seja um momento especial, Pai, que a gente possa realmente colocar a nossa atenção, ó Pai, parar o que a gente está fazendo, ó Deus, e realmente nos conectar à Sua palavra, Deus. Entendemos que é o Senhor falando conosco, comigo, Fabrício, e falando também com a vida de cada um que está ouvindo, seja onde for, ó Pai, mas esteja nos abençoando. Obrigado pela tecnologia que nos conecta, que nos possibilita estar juntos, mesmo nesse momento de distanciamento social. Usa, Pai, nesse momento, me usa para conduzir esse momento e que a gente possa aprender juntos, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem. Dia das Mães. Dia das Mães. Dia das Mães é um dia muito especial, que a gente lembra daquela pessoa tão única, tão especial que é a nossa mãe, né? Num dia lindo, numa manhã maravilhosa, nasce aquela palavra, a tal da mãe. Uma palavra que não existia antes, talvez, no contexto da família de vocês, né? Como surgiu na nossa, né? Até então nós éramos casados, eu e minha esposa, e um dia veio o Benjamin. E a gente fica muito na expectativa, né? Daquela primeira palavra do Benjamin,
mim quando ele vai chamar mãe, né? E depois que ele começa a falar a palavra mãe, não para mais de falar, né? Então, se você é pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem, você fica nessa expectativa de que seu filhinho vai falar mãe pela primeira vez, saiba que depois que ele começar a falar, não vai parar mais, porque existe uma conexão muito grande entre o bebê e a mãe. Mas o fato é que nesse Dia das Mães, eu estava pensando, quando preparei esse estudo, quando preparei essa meditação, em algumas mães da Bíblia, né? Tirar delas alguma lição para o nosso Dia das Mães, um Dia das Mães tão diferente. E eu encontrei uma mãe lá no Antigo Testamento, uma mãe que estava vivendo num momento muito único da história também. E essa mãe, ela é uma verdadeira guerreira, como as nossas mães, né? Todos nós lembramos da nossa mãe nos momentos em que ela lutou por nós. E essa mãe que eu encontrei no Antigo Testamento, que está lá no livro de 1 Reis, o relato dela, é uma mãe que lutou contra muitas adversidades na vida dela. Tá? E ela teve que enfrentar a morte de perto. Como nos nossos dias, né, nós estamos enfrentando essa pandemia, né, e o fato de ser uma pandemia e não uma epidemia já mostra a abrangência desse grande desafio que nós estamos enfrentando hoje em 2020. Né? O que é uma pandemia? É uma epidemia mundial, ou seja, as famílias do mundo estão sofrendo com o tal do coronavírus, com o tal do Covid-19. Então, a morte tem rondado os países, né? Independente de classe social, todas as famílias têm sido afetadas de alguma forma pelos efeitos do coronavírus, né? Ontem de noite saiu o relatório do Ministério da Saúde de que 751 pessoas morreram somente no dia de ontem. 751 pessoas. São pais, são mães, são filhos, pessoas ao redor, só no Brasil aqui. Imagina 751 famílias enlutadas no dia de hoje, porque perderam alguém querido no dia de ontem. E nós temos uma responsabilidade como cristãos de orar por essas pessoas que estão enlutadas nesses dias. Talvez você não tenha ninguém próximo da sua família que perdeu alguém recentemente, ou talvez tenha, né? Não sei aonde que esse vídeo pode chegar, mas o fato é, tire um momento para orar pelas famílias que estão enlutadas, pessoas que estão sofrendo hoje, no dia de hoje, a morte de um ente querido, porque a morte, ela tem rondado o nosso país, principalmente em função do coronavírus, tá? Mas eu quero abrir a Bíblia lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, do 7 ao 15. Eu vou ler um texto de uma mulher que ela também estava numa situação parecida com a nossa. Ela também estava vivendo num contexto em que a morte estava rondando ela e a família dela e o país dela e o local onde ela vivia. E essa mulher que tinha o filhinho dela era uma mãe. E essa mãe encontrou nessa passagem a resposta para o sofrimento que ela estava vivendo. E olhando para esse texto, eu quero também buscar respostas para aquilo que a gente tem vivido hoje. Vamos abrir a Bíblia então lá em 1 Reis, do capítulo 17, no versículo 7 até o 15. Eu vou ler para você, tá bom? Aqui, ó. A minha Bíblia estava aberta, já preparada. Vamos lá então. 1 Reis 17, do 7 ao 15. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Só para você entender esse comecinho aqui do que está acontecendo. O profeta Elias, ele estava próximo a um riacho e os corvos estavam alimentando o profeta Elias. Essa é a introdução do que está acontecendo. Só que ele estando ali naquele local, Deus envia os animais para cuidarem dele. Olha só que milagre que está acontecendo ali, né? Começa aqui o texto falando que algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe ofereça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão.
Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que o comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Olha que história maravilhosa, que história surpreendente. Um contexto de muita adversidade se estabeleceu naquela região. E sabe que só para você entender um pouco aqui da história, assim, do contexto que estava vivendo, né? Essa cidade, Serepta de Sidom, não fazia parte do território de Israel, fazia parte do território circunvizinho ali, da cidade ao redor de Israel. Ou seja, o profeta Elias, Deus manda ele ir para uma cidade que não necessariamente era uma cidade do povo de Israel, falar com uma mulher viúva. Olha, e aquele contexto de fome, aquele contexto de seca que se estabeleceu, não chovia, né? Fazia algum tempo que não chovia, e isso trouxe para aquela região 2 coisas: fome e, consequentemente, doenças. Aquela cidade, ela foi muito afetada, as pessoas não tinham recursos financeiros, não tinham recursos de semente, não tinham como subsistir diante da seca, né? Naquele contexto social era um contexto muito mais arcaico do que hoje nós temos a nossa sociedade. E as pessoas se viam muito vulneráveis. E depois da onda de fome, veio também a onda de doença sobre aquela cidade. Pense também, saiba também, que no contexto aqui de 1 Reis, não havia medicamentos, não havia hospitais de campanha, por assim dizer, né? Como tem hoje em dia, né? Se formando os hospitais de campanha, né? Não havia nenhum tipo dessa situação. As pessoas realmente estavam totalmente vulneráveis. E diante desse texto, a gente vê uma história que ela se harmoniza muito com o que nós estamos vivendo nesse ano de 2020 diante dessa pandemia. Um contexto de seca, de fome e de escassez e de doença. É isso que está acontecendo ali. E nós estamos vivendo a história se repetindo com o passar do tempo. E é muito bacana ver que Deus coloca essa poderosa ilustração na Bíblia, para que a gente, ao ler essa passagem, possamos conectar automaticamente com aquilo que a gente está vivendo hoje. E olhando para essa passagem bíblica, a gente começa a entender que nós temos um Deus muito maior do que qualquer pandemia, muito maior do que qualquer vírus, e que Ele é por nós, assim como Ele foi pelo profeta Elias, e foi com essa mulher também. E o núcleo do que eu cheguei à conclusão ao ler essa passagem. E se você esquecer tudo que eu falar aqui hoje, fique somente com isso na sua mente, somente com esse conceito, que é o principal, que é o seguinte: crescer em fé no Deus capaz de transformar a morte em vida. Eu vou falar hoje de fé. Fé no Deus que é capaz de transformar a morte em vida. Se a morte está rondando os nossos lares, muitas vezes até que a gente imagina que está distante também, mas essa morte ela pode se aproximar de nós. Mas nós servimos um Deus capaz de mudar esse jogo, mudar a morte em vida. E é importante entendermos da necessidade de fortalecer a nossa fé nesse Deus, que tudo pode. E olhando para esse texto, eu quero tirar 4 lições. 4 lições de fé que aconteceu aqui nesse texto, para fortalecer a nossa fé diante dessa pandemia. A fé na palavra de Deus transformou incertezas em certezas.
a fome em fartura, transformou a morte em vida. Primeiro ponto que eu quero levantar diante desse texto é o seguinte: para Deus, o impossível não existe. Estabeleceu-se aqui nesse texto uma situação muito fora do normal, né? Uma mulher cujos recursos, eu tenho até aqui uma botija, aqui, uma garrafa. Dentro dessa garrafa eu tenho um líquido que simboliza os recursos. Essa mulher, ela vivia a escassez dos recursos. E diante dela, ela não sabia o que fazer diante dessa escassez de recursos. E as estratégias que ela traçou na mente dela eram ineficazes para manter a família dela, ela e o filhinho dela. Essa mãe que se viu vulnerável diante dessa situação. Só que Deus, Ele não se limita às estratégias humana. Deus é muito interessante vê-lo através do milagre da multiplicação dos pães lá no Novo Testamento. Deus encarnado na pessoa de Jesus, Ele pega aquele cesto com aqueles pães e peixes, poucos recursos, e multiplica por uma quantidade muito grande de pessoas. E ele distribui aos discípulos e fala: alimenta esse povo, distribui para o povo esses recursos. E os discípulos começam a distribuir os pães, e dá pão para um, peixe para outro, peixe para outro. E aquelas pessoas estão comendo aquele peixe, e falam assim: nossa, que peixinho gostoso. E quando vem aquela grande multidão se alimentou com apenas poucos recursos que havia no começo. Como que isso pode? Deus fez surgir peixes e pães multiplicando os recursos. As pessoas estavam se alimentando de peixes que nunca tinham nadado, se alimentando de pão, de um trigo que não tinha sido plantado, que tinha sido fruto do milagre de Deus. Deus usa, nesse contexto da história de 1 Reis, com o profeta Elias, uma viúva, estrangeira, pobre e morrendo de fome. Todas as características desfavoráveis de alguém que pudesse ter condições de sustentar o profeta. E o profeta Deus fala para o profeta: Elias, vai até aquela cidade que tem uma mulher lá que vai te ajudar. Vai te ajudar. E eu fico imaginando essa cena, né? Fico imaginando na cabeça de Elias, né? Fala assim: puxa, eu vou até aquela cidade, ainda bem, né? Porque eu tô aqui nesse rio, esse rio está secando, e eu vou ter a oportunidade de ser sustentado por uma pessoa, por uma mulher, né? E que bom que Deus está colocando essa mulher. E essa mulher, Elias vê que ela não tem a mínima condição de sustentá-la. Deus escolhe alguém justamente sem recursos para fazer isso. Sabe por que Deus escolhe? Porque para Deus o impossível não existe. Talvez eu e você estamos vivendo situações impossíveis também, que aos nossos olhos a gente não encontra a solução. Aos nossos olhos a gente se vê fragilizado diante do desemprego, diante da doença, diante da situação mais adversa. Mas saiba que a nossa fé não é num Deus que está limitado às circunstâncias dessa vida. Nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. E muitas vezes a nossa manifestação de fé, o nosso cristianismo, a nossa fé, ela está sendo uma fé fraca. Uma fé não no sentido do poder da fé, mas uma fé que a gente não está entendendo da dimensão de quem Deus é. E Deus nesse texto mostra a dimensão daquilo que Ele é capaz de fazer e fez na vida daquela pessoa, e fará muito mais por nós. E sendo Ele por nós, muitas vezes a gente tende a nos distanciar desse Deus que é todo poderoso, desse Deus do impossível. Sabe que a criança, o bebê, quando ele é engendrado no útero da mãe, ele está ali acolhido. Ele está ali fechadinho dentro da barriga da mãe. Assim estava o Benjamin, estava talvez os seus filhos também, né? E quando ele nasce, ele está exposto, ele está vulnerável às intempéries, ao meio, à vida, ao mundo externo, né? E é muito interessante ver o bebê quando ele sai do útero, ele começa a mexer os braços, né? Ele começa a mexer os braços e ao mexer os braços, ele se assusta com os próprios braços. Aí qual que é a solução para o pai? O pai envolve aquele bebê novamente, faz um rolinho com ele. Eu fazia isso com o Benjamin, né? Você faz um rolinho com ele, porque ao enrolar ele novamente, ele se sente
protegido, ele se sente seguro novamente e ele se acalma. Sabe que na nossa vida, às vezes, quando a gente enfrenta uma situação de adversidade, a gente é como esse bebê balançando os braços. A gente perde o controle, a gente se desespera. E sabe o que Deus faz conosco? Ele pega a gente, enrola os nossos braços. Talvez você está vivendo isso nesse momento de pandemia. Talvez você, mãe, você, pai, está vivendo essa situação tão adversa. E Deus está pegando a gente no colo, enrolando e falando: calma, meu filho, eu estou aqui com você. Eu estou aqui com você. Não tenha medo. Não tenha medo desse problema tão grande que sobreveio sobre você. Estou contigo, tá? Porque nós somos limitados. Nós somos limitados. Essa viúva, ela tinha os limites dela. Ela era uma pessoa limitada, que os recursos eram como eu tenho aqui na garrafa, ó. São recursos limitados, é o que cabe aqui dentro. Depois que passar isso, acabou. Depois que eu usar esse recurso, acabou. A gente vai morrer. Isso é limites para nós. Mas nós temos o Deus que não tem limites. Qual era o plano da viúva? A viúva, ela ia usar o recurso, depois ela ia pegar o filhinho dela e os dois iam morrer de fome. E diante de nós, a gente também tem planos que a gente estabelece diante das situações adversas, né? Lá na empresa onde eu trabalho, também está o choque da realidade é muito grande. Quase que metade dos funcionários da empresa foram demitidos. Graças a Deus ainda tive uma redução do meu salário, mas permanece o meu trabalho. E diante desse quadro, a gente estabelece alguns planos para nós. O que eu vou fazer, como eu posso fazer. Mas todos esses planos que a gente estabelece são planos limitados. São planos limitados. Porque a gente nem consegue prever ainda o que vai acontecer. Nós estamos olhando o problema do nosso ponto de vista. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. E essa história aqui da Bíblia, ela é uma história de esperança e de fé. De um Deus que não se limitou aos planos que as pessoas tinham. Tá? Segundo ponto que eu quero trazer para você. A fé em Deus espanta todo o medo. Espanta todo o medo. Elias fala para aquela mulher, né, para ela ir fazer ali, executar aquele plano que ela tinha, mas antes de fazer para o filho dela e para ela comer o pão, ela deveria primeiro fazer para ele. E olha, diante desse quadro, meu querido, aí gera o ponto-chave da fé, né? Gera-se nesse meio tempo o ponto da fé, né? Porque se Elias tivesse falado, se Deus tivesse falado para aquela mulher, né? Olha, vai lá, faz ali o pão para o seu filho e depois faz um para mim, né? Não precisaria de fé. Era simplesmente executar um plano, olha só que beleza, né? Mas a mudança da ordem dos fatores colocou em xeque a fé daquela mulher. Colocou em xeque, tá? A dúvida no coração daquela mulher. Será que se eu fizer para esse cara aqui, para esse profeta, esse pão antes de fazer para mim, será que vai sobrar recurso? E aquela mulher teve que dar um passo de fé naquele momento. E a fé em Deus, ela espanta todo medo. Porque Elias fala aqui no versículo 13, ó. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo. Não tenha medo, ele fala, não tenha medo. Eu quero te falar isso também. Não tenha medo, não tenha medo. Sabe que o medo, ele é uma ferramenta de proteção muitas vezes para nós. É importante você entender que o medo, na escala, na dosagem certa, faz bem para nós. Por exemplo, quando eu comecei a dirigir motos, eu gostei muito de ter uma moto, eu queria muito ter uma moto, eu comprei uma moto para minha vida. Eu começava a dirigir. No começo, eu tinha assim, bastante cautela ao dirigir a moto. Eu tinha cautela e eu tinha medo de cair. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, eu comecei a ficar mais hábil na moto. E eu comecei a o quê? Perder o medo. E teve até uma vez que eu caí ali na frente de Iguatemi, ali quando tem aquela curvinha, eu resbalei ali naquela areiazinha e eu caí. E depois que eu caí, quando um motoqueiro cai, ele automaticamente fala uma frase, ele fala assim, toda pessoa que tem moto, ou ele já caiu ou ele vai cair. Ou seja, a pessoa aceita o fato de cair, é normal. Ou seja, a pessoa vai perdendo o medo. E ao me dar conta de que eu estava perdendo o meu medo, eu tive medo disso. Porque eu sabia que
numa hora dessa eu poderia parar debaixo de um caminhão. E isso me deu medo. Então logo eu me desfiz da minha moto. Eu não quis mais a moto para minha vida porque eu percebi que era algo que era muito perigoso para mim. Então uma dosagem de medo, ela é importante. Ela, na dosagem certa, ela faz bem para nós. O problema é quando a gente vai para o outro extremo. Quando o medo, ele acaba sendo um fator de nos congelar. E a gente não dar mais passos, porque o medo nos paralisa. O medo nos paralisa. O medo, ele faz com que a gente fique somente na nossa zona de conforto. E para exercer uma fé em Deus é necessário confiança. E a confiança e a fé, sabe que muitas vezes ela está conectada até com essa dúvida. Puxa, eu vou dar esse passo de fé diante de Deus. E se essa mulher não tivesse dado um passo de fé, sabe o que teria acontecido com ela e com o filho dela? Essa mãe, essa viúva, o que teria acontecido com ela? Ela teria feito a sua última alimentação. E a partir daquele ponto ela não teria mais recursos. Foi necessário que ela desse um passo de fé. Mesmo com medo, ela olhasse para o medo dela e falasse assim, Deus é maior do que esse medo que eu estou sentindo. Deus é maior do que esse medo que eu estou sentindo. Então, eu te convido a ter a dosagem certa do medo na sua vida, tá? Não estou aqui dizendo que a gente tem que, eu não tenho medo desse coronavírus, eu vou ir com o peito aberto, assim, não vou usar máscara, não vou lavar minhas mãos. Isso é bobagem, eu não tenho medo, eu tenho fé em Deus. Isso é uma fé louca, isso é uma fé sem sentido. Eu estou falando aqui de uma fé consciente no nosso Deus, de que Ele é por nós, independente do vírus. Fazer aquilo que cabe a nós e deixar aquilo que não cabe a nós para o nosso Deus. Porque Ele sim é poderoso para fazer um milagre muito maior na nossa vida. Ele conhece o final da história. Ele conhece. Às vezes a gente quer visualizar o que vai acontecer lá no futuro. A gente quer se apegar a esse futuro. Mas nós vivemos no presente. E viver no presente é viver com confiança. Em confiança naquele que conhece o futuro. Que Ele conhece os caminhos que vão acontecer no ano 2021, 2022, 2023. E confiar plenamente a Ele o nosso futuro. Terceiro ponto. Sem fé é impossível ver o milagre de Deus. Sem fé é impossível ver o milagre de Deus. Deus, Ele é um Deus abençoador. Ele não pode negar-se a si mesmo. Mas se a gente quiser tocar esse milagre de Deus, vivenciar na nossa vida experiências do cuidado de Deus, é necessário a fé. É necessário uma fé que invada o nosso coração. Como eu falei antes, aquela mulher, ela tinha o plano dela. Ela tinha o plano de pegar e usar os recursos que ela tinha. Usar aqueles recursos e depois aqueles recursos acabariam. E uma fé inabalável em Deus é que, apesar das limitações físicas, a gente pode experimentar o sobrenatural. Acho muito interessante que a gente está ensinando o Benjamin a dormir no quartinho dele. E quando ele dorme no quartinho dele, ele tem muito medo de noite, na hora de dormir, E a gente apaga todas as luzes, fica totalmente no escuro, e a gente conta uma história para ele no escuro. E ele vai ouvindo a nossa voz. E eu fico imaginando que isso é uma forte ilustração para nós também. Porque nós muitas vezes estamos assim, num quarto escuro, sem saber quais são os próximos passos. E quando a gente está no quarto escuro, sem saber quais são os próximos passos, sabe o que nos resta? Somente escutar a voz do Pai. Somente escutar a voz do Pai. Que nem quando eu conto uma história para o Benjamin, quando eu falo, filho, eu estou aqui com você. Mesmo que você não me veja, mas eu estou aqui com você. Sinta-se seguro nas minhas mãos. Eu estou aqui com você e Deus está falando isso para nós hoje. Eu estou aqui com você, meu filho e minha filha. E aquela mulher pegou os recursos que ela tinha, tudo que ela tinha, os recursos dela, o azeite, misturou junto com a farinha. E ela teve que dar um passo de fé diante de Deus. Ela pegou todos os recursos que ela tinha e despejou diante de Deus até o final. E agora? Naquele momento que ela fez isso, ela experimentou o milagre de Deus na vida dela. Os recursos não se acabaram, nunca mais se acabou os recursos. Ela pôde sustentar o profeta Elias depois, diz ali, muito significativo isso, É interessante notar que Deus dá os recursos para aquela mulher
para que ela possa, a cada ciclo, manter tanto ela como o filho dela e também o profeta, para que ela possa também ser generosa cada vez mais com a vida de outras pessoas. E para isso Deus vai abençoando cada vez mais a vida dessa mulher e daqueles que estão ao redor dela. O que diz aqui no versículo 15, ó, ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha da vasilha não acabou e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Depois eu te conto como é que a minha garrafa faz esse segredo aqui, essa invenção. Mas o fato é, meu querido, que Deus é por nós. E quando a gente vivencia isso na nossa vida, de dar esse passo de fé, nós nos deparamos com o impossível de Deus também para nós. E o quarto e último ponto que eu quero trazer para você nesse dia é o seguinte: a fé contagia. A fé contagia. O coronavírus, ele é muito contagioso, né? Ele tem essa característica de que, como nós não temos as defesas para ele, se você tiver contato com o vírus, muito provavelmente você não vai ter imunidade para ele, né? Mas é muito legal ver nesse texto de que aquela mulher estava vivendo numa situação de escassez tremenda e o profeta vai dentro da casa dela. E quando o profeta entra na casa dela, o profeta não passa a viver a escassez que ela estava vivendo. Não, a fartura começa a tocar na vida dessa família. E aquela fé, a fé na palavra de Deus contagiou. Aquela casa se transformou em uma casa de abundância. Uma casa de abundância. E meus queridos, sabe que nos nossos dias nós temos a possibilidade de contagiar as pessoas ao nosso redor com fé. Contagiar as pessoas com fé. Fé na palavra de Deus. Tem muitas pessoas que estão carentes, muitas pessoas estão necessitadas de uma palavra de ânimo nesse dia, nesse momento. E cabe a nós que conhecemos a palavra de Deus, pegar a palavra de Deus e colocar em contato com a vida das pessoas. Porque o Espírito Santo de Deus é poderoso para tocar no coração da pessoa que está precisando de um alento nesse momento. Precisando de um alento. E nós temos total condição de ser esse canal de bênção na vida de outras pessoas que estão ao nosso redor. Como Elias foi à casa daquela mulher que estava sofrendo. E ele foi bênção ali dentro da casa dela. Foi bênção, levou esperança, levou fé. Levou abundância para a vida daquela família, sabe? Quando a gente lê esse texto, a gente corre um risco de pensar muito nesse jogo de dar e traz, esse jogo de troca com Deus. Então eu vou dar para receber, Fabrício. Aquela mulher, ela fez uma troca com Deus. Mas na verdade a Bíblia não trabalha com essa dinâmica. Ela não trabalha com a dinâmica de troca com Deus. Eu dou, eu recebo. Não, a Bíblia trabalha com a dinâmica das sementes que nos são dadas para que a gente possa semear mais. O semeador, ele sai a semear, ele espalha a semente deles pelo campo. Aquelas sementes frutificam. E ele colhe sim das sementes para ele se alimentar, mas o fruto da semeadura que ele fez é mais semente. Sabe para quê? Para que ele possa semear ainda mais. Então Deus nos abençoa para que a gente seja bênção na vida das pessoas ao nosso redor. A bênção que Deus nos dá, nos sustenta, nos cuida, não é só para nós internamente, mas que a gente tenha a oportunidade de ser bênção na vida de outras pessoas. Para que a gente pegue essa bênção de Deus e coloque em contato com a vida de outras pessoas. Porque a fé contagia. A fé contagia. Quando as pessoas olharem para nós com desespero, diante de vírus, diante de situação mais adversa, é muito importante que na nossa boca tenha uma palavra de esperança e de fé. Uma palavra de alento para a vida dessa pessoa, de que Deus está no controle, diante de vírus, diante de situação mais de desemprego, diante da fome, diante das mais difíceis situações que a gente possa viver. Deus é por nós e Deus está conosco, meu querido. E eu quero te convocar nesse dia, quero te convocar a trazer a sua memória, a sua fé em Deus. Não deixe se abalar pela falta de fé nesses dias. Deus é por nós, Ele tem cuidado de nós, como um pai cuida do seu filho, como Ele cuidou daquela mulher, daquela viúva, daquela mãe, como Ele cuidou dela. Ele cuida de nós, Ele cuida de nós. Mas para nós desfrutarmos desse cuidado de Deus, a gente tem que reviver a nossa fé nele. Eu te convido se você tem deixado apagar a chama dessa fé em Deus, que tudo pode,
que nessa manhã, ou nesse dia, dependendo se está vendo de tarde, de noite esse vídeo, você possa fazer uma oração junto comigo e buscar preencher o seu coração, alentar o seu coração na fé no Deus que tudo pode, que Ele vem de encontro às nossas necessidades. Vamos orar então? Feche os teus olhos, vamos orar a Deus, vamos falar com Ele. Pai, obrigado, nosso Deus, por esse tempo, obrigado por essa mensagem, Deus. Que o Senhor esteja cuidando, Pai, da minha vida, cuidando de tudo aquele que está ouvindo também, Pai. Que a Tua palavra venha a nós, Pai. Que assim como essa mulher teve fé, ó Pai, essa mulher deu passos de confiar em Ti e fazer aquilo que o Senhor estava pedindo para ela fazer, ó Deus. Que a gente também entenda o nosso papel diante dessa pandemia e a gente dê passos de fé contigo, Pai. Que a fé que o Senhor tem colocado no nosso coração se espalhe também entre as pessoas, Pai. Que haja um renascimento da fé, ó Pai. Que haja um reviver, ó Pai, do Teu Espírito Santo, ó Pai, do Teu mover no povo brasileiro e no mundo, Pai. Que nós possamos olhar para o Senhor com um novo olhar, Deus. Cura, Pai. Cura, Pai. Lembramos nesse momento, nesse Dia das Mães, de tantas mães que estão chorando a morte dos seus esposos, morte de filhos, ó Pai. Quantas mães faleceram, ó Pai, nesses dias, ó Deus, no mundo, Deus. Pai, esteja cuidando, ó Pai, que esse Dia das Mães não seja, ó Pai, marcado por um dia da morte, mas sim seja o dia da vida, ó Pai. Cuida, ó Pai, restaura, cura aqueles, ó Pai, que estão nos hospitais, ó Deus. Dá, ó Pai, condição física, ó Pai, dos organismos de se restabelecerem, ó Pai. Nos livra aqueles que não se contaminaram, de não ter a versão mais agressiva da doença também, Pai. Que possamos passar por esse momento de crise, revivendo a nossa fé no Senhor, Deus. Cuida, Pai, guarda, abençoa, Deus. Obrigado por estar aqui, ó Deus. Obrigado por compartilhar essa palavra. Nos guarda, Pai. Em nome de Jesus que oramos, Deus. Amém. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo Tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me olhas, nada posso esconder. Sei que a Tua fidelidade leva minha vida muito além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar, quando olhas para mim, me enches com Tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo Tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me olhas, nada posso esconder. Sei que a Tua fidelidade leva minha vida muito além do que eu posso imaginar. Sei e não
não posso negar quando olhas para mim. Me enches com tua paz quando olhas para mim. Me enches com tua paz quando olhas para mim. Me enches com tua paz. Meu querido, minha querida, muito obrigado por estar aqui conosco, tá bom? Foi um privilégio. A gente se vê na semana que vem, tá bom? Até mais.